de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre o mais novo beato da igreja, um beato brasileiro, o Padre Donizete, que nos orgulha muito, né? O Padre Donizete, que foi pároco na cidade de Tambaú, né, no estado de São Paulo, por muitos anos, diocese de São João da Boa Vista, né? Aliás, foi a diocese que eu nasci, então mais orgulho ainda, né? Eu nasci na cidade de Mococa, que pertence a essa mesma diocese, fui batizado lá. E olha, eu cresci ouvindo histórias do Padre Donizete, né? E muitas pessoas daquela região e de muitas outras regiões do sul de Minas, né, do estado de São Paulo e até mesmo fora desses dois estados, acabaram se aproximando desse grande beato, né, como o Padre Guido já disse no primeiro bloco. À medida que a fama do Padre Donizete foi se espalhando de santidade, as pessoas recorriam até Tambaú e recebiam uma bênção especial, né, Padre Guido? Ele achou uma maneira de abençoar todos ao mesmo tempo, 2 vezes por dia, e fez bem, né? Exato, por tantos anos, às 9 da manhã e às 8 horas da noite, abria aquela janela, na frente daquela multidão, usava o microfone, também ele, veja, no tempo moderno, né? Inclusive temos alguns filmes em preto e branco, feitos ao vivo, com mensagens maravilhosas, sobretudo quando ele fala da fidelidade à doutrina da Igreja, ao Papa, à devoção a Nossa Senhora. Enquanto a gente vai conversando, a gente vai vendo uns trechinhos, né? O pessoal da produção está colocando aí para a gente alguns trechinhos do Padre Donizete, de algumas imagens, né? Que temos gravação belíssimas sobre esse beato. Aliás, eu adianto, daqui a pouquinho, no final desse bloco, já, né, o Padre Guido, como dá a bênção de costume aqui para a gente, todo o final do programa Eclésia, nós estamos com o texto que o Padre Donizete usava para dar a bênção. O Padre Guido, sendo sacerdote, pode dar a bênção também, vai nos dar a bênção da maneira que o Padre Donizete estava acostumado. Já, no final do programa, nós vamos receber essa bênção. Bom, o Padre Guido já citou no bloco anterior, mas a gente vai assistir a matéria daqui a pouquinho, e uma coisa que a gente vai ver na matéria é uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Uma imagem que foi justamente de maneira extraordinária, né? Ela foi salva pelo Padre Donizete numa ocasião interessante. Ele era pároco da igreja de São José, né? E numa outra igreja teve a notícia de um incêndio. O que aconteceu, Padre Guido? Exato, interessante. Ele recebeu a notícia de um incêndio. Ele, logo que terminou a Santa Missa, correu lá e as chamas já haviam comido tudo, digamos assim, né? 26 imagens de santos e de santas acabaram destruídas pelas chamas, menos uma, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E ele fez questão de mostrar esta imagem para os seus fiéis. São sinais extraordinários de uma proteção de Nossa Senhora. E podemos afirmar que ele foi uma pessoa que soube transmitir aos fiéis, que o procuravam diariamente, a necessidade de nos apegar a Maria para santificar a nossa vida. Chegava ao ponto de dizer que era necessário consagrar, através de Maria, todas as nossas ações, mesmo as mais rotineiras. Gostaria de fazer uma comparação. Acho que vou ser bem feliz, como se diz. Lendo e conhecendo um pouquinho a vida de Padre Donizete, o pensamento me foi para várias vezes, para mim, para o mosteiro de Lisieux, na França, onde viveu Santa Teresinha do Menino Jesus, que soube explicar o caminho, como ela falava, para poder alcançar a santidade através da consagração das coisas, mesmo as mais rotineiras. Santa Teresinha, eu digo isso com tanto orgulho, eu já falei mais de uma vez aqui na TV, quando chegava no refeitório para as refeições com as demais religiosas, ela dizia: Senhor, eu tenho que alimentar o meu corpo. Cada colher de sopa que eu tomar, eu ofereço como um ato de amor. Quando chegava a hora do merecido descanso noturno, dizia: Senhor, vou dormir. O que devia fazer durante este dia, eu já fiz. Eu vou dormir, mas toda vez que o meu coração bater durante a noite, ofereço como um ato de amor. Agora, meus amigos, pensamos. Um Padre Donizete que naquela janela repete com palavras bem parecidas esta mensagem para milhares e milhares de pessoas.
Teresina fazia isso dentro do claustro, aquelas 4 paredes, e nunca botou pé fora, por 10 anos de vida consagrada. O padre Donizetti era também advogado, sabia muito bem onde ele queria chegar. Tinha os olhos para enxergar também tantas injustiças sociais. Queria ficar ao lado do povo. Não teve medo de abrir a boca até contra as autoridades, chamando a atenção, né, condenando o mal que estava acontecendo. E, sobretudo, se colocou ao lado das pessoas mais indefesas, sem voz e sem vez. Por isso que foi um pouquinho como Jesus, né? Que as pessoas saíam espontaneamente das suas casas porque encontravam na fala deste homem algo de diferente que penetrava de verdade no coração. No que diz respeito ao cuidado com os pobres, além da oração e toda a vida espiritual e apoio que ele fez, dos dons extraordinários que o senhor já comentou no bloco anterior, etc., ele fundou diversas obras sociais, né? E algumas estão de pé até hoje, né? E ele, ou seja, pôs a mão na massa, né, Padre Guido, como se diz. Exato, especialmente as pessoas menos favorecidas, os pobres, construindo asilos, educandário para crianças órfãs, né? E também obras sociais e enfermaria também para uma proteção nos hospitais. E estas obras até hoje estão de pé, mantendo até o nome dele, de Padre Donizetti. E, gente, quando uma pessoa tem um profundo amor para Deus, necessariamente transmite este amor divino com as pessoas que estão ao seu lado. Por isso, os pobres, as pessoas que chegavam até de longe, repito, não perdiam a viagem. Todos voltavam para sua casa com a bênção do Padre Donizetti. E, sinceramente, esta bênção era um grande benefício, um grande conforto, e talvez, digamos assim, pessoas que não compartilhavam o estilo de vida do padre ficavam envergonhados até em aparecer publicamente, porque o Padre Donizetti sabia muito bem colocar, como se diz na gíria, o dedo na ferida. Por isso não tinha medo de reclamar contra as injustiças sociais. E tantas coisas melhoraram também durante a vida dele, graças à coragem que ele teve como pessoa, digamos assim, pública, não só a serviço de Deus, mas também a serviço da sociedade, sendo que ele era também advogado, e, entre aspas, temos documentos que falam que rejeitava qualquer oferta pagando o seu serviço de advogado, não aceitava nada. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele fez belíssimas obras sociais, né, que fizeram tão bem para a região e tudo mais, o apoio espiritual, não só no que diz respeito aos dons extraordinários que colocou a serviço da igreja e do povo, que já conversamos, né, coisas práticas, como, por exemplo, todo o incentivo à congregação mariana, né, que era uma coisa belíssima e é até hoje, né, ou as irmandades, por exemplo, das Filhas de Maria, que também é outra coisa bonita. Ou seja, tem obras para mostrar, né, fé e obras, literalmente para mostrar, e né, não é à toa que a igreja está elevando a honra dos altares. Exato, é interessante um pormenor que eu li, que talvez não agradou muito às autoridades da época, porque ele aproveitava da presença diária de milhares de pessoas para fazer procissões. Acreditava muito neste caminho das pessoas com a imagem de um santo, de uma santa, com destaque Nossa Senhora Aparecida, né? E pelos cantos que fazia passando pelas ruas da cidade, né? Às vezes não estava programado, mas por isso alguém talvez não gostasse disso, mas ele sabia muito bem usar as pessoas, transmitindo aqueles valores populares. Gente que talvez, o povo que nunca abriu uma página de um livro de teologia ou de filosofia, mas era a vida prática que contava. E nada melhor do que, por exemplo, ele abria a sua janela para dar a sua bênção e ouvir o coro de milhares de pessoas que estavam rezando o terço com voz alta. Quem de nós faria uma coisa dessa no dia de hoje, né? Olha, é exatamente um grande exemplo a ser seguido. Bom, nós vamos conhecer então um pouco mais da vida e da história
do Padre Donizete? Então, nessa matéria que vamos exibir agora, onde várias coisas que nós comentamos aqui, a gente vai olhar na prática também onde acontecia, que janela era essa que ele dava a bênção, né? Repito, como disse anteriormente, o miraculado, né? O garotinho que recebeu a graça por intercessão de Padre Donizete da cura das suas pernas, né? Nós vamos mostrar agora a nossa matéria também. A imagem, né? Que foi salva do incêndio pelo Padre Donizete, também mostraremos na nossa matéria. Enfim, um trabalho bem interessante porque a gente conhece um pouco mais da vida desse grande beato. Vamos dar uma olhadinha. Olá, Eric. Olá, Padre Guido. Hoje eu estou em Tambaú, interior de São Paulo, que eu vim mostrar para vocês e para o pessoal de casa um pouquinho dos lugares que mais marcaram a história do Padre Donizete. E eu tô aqui nessa praça, que é no meio da cidade, onde o padre realizava as bênçãos 2 vezes por dia, às 9 da manhã e às 8 da noite. E é nessa mesma praça que tem o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que nada mais é que uma construção de realização de um sonho do Padre Donizete. Vamos conversar com o Padre Anderson, que é quem celebra as missas aqui no santuário? Vamos lá! Padre Anderson Godoy é missionário da Providência Santíssima e celebra as missas no santuário desde 2004. A partir de então, teve um papel muito importante em manter viva a memória e a missão do Padre Donizete. O Padre Donizete, ele é reconhecido por todos nós como um apóstolo da acolhida. Nós temos consciência que hoje a acolhida é tudo dentro da nossa igreja. E o Padre Donizete, como um bom mineiro, era muito acolhedor. E nós assumimos essa proposta de acolhimento aqui dentro da vivência do nosso santuário. E é aqui, dentro do santuário, que fica disposto para todos os fiéis o túmulo do Padre Donizete. Nós também temos um velário digital que as pessoas podem colocar o seu pedido de oração, o seu agradecimento. E aproveitando que eu estou aqui, eu também vou acender uma vela nas minhas orações. O velário, a réplica de Nossa Senhora salva pelo Padre Donizete e o túmulo são lugares favoritos dos fiéis para as orações. E isso não é diferente com o Padre Anderson, que além de devoto, faz um convite à comunidade para os caminhos do querido padre. A igreja vem mostrar para nós que a vida do Padre Donizete foi uma vida de felicidade. E cada cristão também pode viver essa felicidade. Felicidade esta que move a vida sacerdotal do Padre Anderson. Evangelizar também é se aproximar à santidade do Padre Donizete. É uma motivação cada dia poder exercer esse ministério sacerdotal aqui neste santuário e uma alegria muito grande também de ter a vida do Padre Donizete tão presente, enraizada, tanto na vida dos romeiros que frequentam este santuário, como também na vida de todos os tambauenses que residem aqui na cidade de Tambaú. Não precisamos ir muito longe para encontrar graças realizadas pelo Padre Donizete. Seu Carlos faz parte da equipe de limpeza da Praça Padre Donizete e é muito grato pelo seu Santo Padre. Eu não andava, né? Aí a minha mãe me trouxe aqui no Padre Donizete para ver se eu conseguisse, se eu voltava a andar, tudo. Aí foi onde que eu comecei a andar. Andava de bicicleta, agora eu ando de bicicleta, faço de tudo. Aqui do santuário, exatamente do lado, tem a casa do Padre Donizete e que hoje é um museu. Vamos lá? A gente vai conversar com o Francisco.
Sartori é devoto do Padre Donizete e teve a chance de conhecer a santidade do padre graças ao seu pai. Hoje, a gratidão é tanta que trabalha recebendo as pessoas no então museu. As pessoas, devotos, fiéis, religiosos, visitam essa casa porque aqui encontram todos os móveis utilizados pelo Padre Donizete, utensílios, e também neste local são depositados os objetos de graças alcançadas pelas pessoas. Para os tambauenses, é um local de visitação constante, né? Eles visitam muito a residência, rezam, fazem as orações, os seus pedidos e também agradecimentos. Além das salas de graças recebidas, as pessoas de todo o mundo que vêm à casa do Padre Donizete têm a chance de ver pessoalmente a famosa janela de bênçãos, usada pelo padre quando já estava com mais idade. Após esse passeio histórico, fomos conhecer a cidade de Tambaú. E realmente, por aqui, o Padre Donizete já é um santo. Entre instituições criadas em sua homenagem e tambauenses carregando seu nome, conhecemos um novo local. E o Cemitério Municipal de Tambaú é mais uma opção para os fiéis do Padre Donizete. Também com um velário, fotos e pedidos de orações, o mausoléu foi o primeiro local onde o corpo do padre foi sepultado. E por isso, ainda recebe fiéis que lembram do padre através das gotículas de água consideradas santas na tampa da cova. Fiéis como Tânia, que visitam o local quase todos os dias e carrega a devoção como uma herança. O avô da minha mãe, ajudava o Padre Donizete, presenciou muita coisa. Minha mãe também já tinha, presenciou, até deu depoimento dela já em algumas coisas de graça do Padre Donizete. E então a gente também tem essa fé. Assim como Tânia, a devoção de Margarete ao Padre Donizete é uma herança tão rica que foi a razão da beatificação do padre. O Bruno, ele nasceu com o pé torto congênito e eu sabia de toda a dificuldade que eu ia passar, né, de tudo que eu ia ter que passar, botinha, ele ia ter um longo tratamento. E eu, então, naquele dia, sabendo de tudo isso que eu ia passar, ele já tinha 4 meses, o Bruno, eu lembrei do que minha avó falava, e então eu ajoelhei, eu pus o Bruno para dormir, ajoelhei, pedi para o Padre Donizete, na verdade implorei para o Padre Donizete, com toda a fé e com toda a confiança. Eu pensava nisso que a minha avó falava e eu falei, eu tenho certeza que ele vai pedir, ela vai fazer. E aí na noite, eu pedi à noite, no dia, a hora que amanheceu, que eu fui trocar o Bruno, ele estava com o pé retinho, o pé certinho. A gratidão é tanta que a família passa a devoção de geração a geração. E hoje, aos 13 anos, Bruno sabe a importância de ter fé. Minha mãe sempre me ensinou a rezar, me colocou na catequese, já crismei inclusive, e sempre foi muito bom para mim. É um momento de espiritualidade que você se sente livre, que você se sente calmo, a sua paz está com Deus e você se sente muito bom por isso, muito bem. Mas é claro que o menino do milagre tira uma casquinha do acontecimento com gratidão e bom humor. Tem vezes que algumas pessoas me param e falam assim, você é aquele menino que apareceu na televisão e tal. Eu falo assim, aí eu conto minha história. Brincadeiras à parte, o milagre, além de mover montanhas, também move famílias para mais perto do amor e de Deus. O que aconteceu para mim,
né, e claro, para todos os fiéis, foi muito extraordinário. Agora, se tratando de dentro da minha casa, né, da família, da fé da gente, é a união, né? É a maior parte o maior fato que aconteceu foi a união por um fato assim que eu não acreditava muito, né? E depois disso não tem como não acreditar, não é? E isso te remete à famosa frase do Padre Donizete, que para quem acredita não precisa de explicação. Exatamente, isso e nada mais. A devoção ao bem-aventurado continua e o mistério da fé, o próprio Padre Donizete pode explicar. Tá aí, que belíssima história, né? Que honra ter um beato brasileiro com essa história tão belíssima, um testemunho tão claro, forte, que graças a Deus, né, a igreja reconhece então a sua santidade e está elevando, né, o Padre Donizete às honras dos altares. Padre Guido, tenho aqui nas minhas anotações alguns outros milagres, né, bem populares, só deixando bem claro. São inúmeras histórias, são muitas, né? Espalhadas inclusive fora do Brasil, né? Pessoas que ganharam essa graça e que o nome do Padre Donizete foi levado inclusive para fora do Brasil. Mas, por exemplo, uma famosa história que em 1954, né? Talvez a primeira grande história de milagre, um senhor chamado Constante foi visitar o Padre Donizete quando comentou que estava com muitas dores no joelho, né? Pois tinha reumatismo. O Padre Donizete na hora deu uma bênção, né, a ele e ele saiu curado. A cidade inteira já ficou sabendo dessa história e a fama dele crescia de santidade. Uma outra oportunidade, uma jovem da cidade de Jacutinga, devido a uma desilusão amorosa, foi justamente uma espécie de loucura, né? Era extremamente agressiva, era imoral, enfim, estava bem perturbada. A família deixava ela amarrada em correntes por causa disso tudo, até que levaram o Padre Donizete com uma tentativa de cura. Ao começar a bênção, as correntes se desfizeram. E a mulher parou de ter aqueles surtos psicóticos, né? Justamente as correntes se desfizeram de maneira miraculosa e aquela mulher parou de ter os tais surtos psicóticos. Um outro caso ainda, uma senhora muito rica na cidade de São Paulo foi até a cidade de Tambaú para receber uma bênção do Padre Donizete. Uma vez que a graça foi alcançada, a senhora ofereceu seu colar de ouro em forma de pagamento, é o que o Padre Guido estava falando agora há pouco. Mas o padre não aceitou o colar de ouro em forma de pagamento, né? E a instruiu a dar aquele colar com um gesto de bondade e tudo mais para a primeira pessoa que a mulher encontrasse. No caminho de volta para São Paulo, a senhora rica se deparou com uma senhora negra, de aparência muito pobre, e ela quis dar o colar então àquela senhora pobre. Voltou para casa e amanheceu com a enfermidade, voltou para casa dela e amanheceu de novo com a enfermidade depois desse gesto. Ao questionar o Padre Donizete, olha, eu não recebi minha cura, o que aconteceu? Ele informou o seguinte, que aquela senhora pobre na beira da estrada, na verdade, era a Nossa Senhora Aparecida. E por ter descumprido com a bondade, ou seja, não quis dar a ela o tal colar, como eles tinham combinado, ela não era digna de receber tal graça. Olha só que coisa, Padre Guido. Bom, essas coisas na vida dos beatos, dos santos da igreja, como o senhor já disse anteriormente, né? Somado ao fato de ter levitação, no caso da vida do Padre Donizete, principalmente durante um sermão da Sexta-feira Santa, que ficou bem conhecido, premonição e bilocação, que bilocação é uma coisa que humilha a nossa inteligência, né? Como é que pode? Mas isso está atestado em tantos santos, e essa frase belíssima, né? Que atesta muito da sua personalidade, né? Aos que não creem em Deus, nada é possível. Aos que creem, nenhuma explicação é necessária. Padre Guido, que coisa linda, né? E além de tudo, mais um beato onde o miraculado aconteceu também aqui no Brasil, né? Exato, não vamos colocar limites, digamos assim, a providência de Deus é o Divino Espírito Santo, né? Que manifesta a sua ação em qualquer lugar do mundo. Para nós, é claro, um motivo de muita alegria. Aliás, é bom, aproveito para comunicar, pelo fato que eu trabalhei já em vários processos de milagres, o Brasil se destaca no mundo pelos milagres.
acontecem milagres conseguidos também por intercessão de santos que não são brasileiros. No caso desse, um brasileiro, mas mesmo em outros casos que não são brasileiros, Exato. o milagre que permitiu a beatificação, a canonização, aconteceu aqui no Brasil, né, Padre? Perfeito. Inclusive, até o fundador da minha congregação, Padre Aníbal Maria de França. O milagre da beatificação aconteceu em Minas, né, na cidade de Passos, Minas Gerais. Né? E também, só lembrando, Santa Giana Beretta Mola, aconteceu em Franca, em né, em São milagre, Paulo. né, Sim, para lembrar mais um exemplo. Exato. E não esqueçamos também que no decreto que o Santo Padre, o Papa Francisco, assinou, determinando a beatificação de Padre Donizetti, e também publicando o título de venerável a um menino de 9 anos, né, o Nelsinho. Neste mesmo decreto, o Papa considera as virtudes em grau heróico praticado pelo Frei Damião Bozzano. É verdade, mais um exemplo, franciscano, Frei Damião. Ele era natural da Itália, né, mas ele veio para o Brasil, ainda jovem sacerdote, Frei Damião Bozzano, e o processo de beatificação está muito bem adiantado. Eu não ficaria admirado se dentro de poucos meses o Papa vai baixar o decreto aprovando também um milagre. Seria mais uma graça. O senhor lembrava do Frei Damião, que não nasceu no Brasil, mas viveu aqui muito tempo. Sim. Se Deus quiser, vai chegar às honras dos altares. É o que aconteceu com Madre Paulina, que apesar de não ter nascido no Brasil, viveu muito tempo aqui, se santificou e o milagre também aconteceu aqui no Brasil. Perfeito. Né, que permitiu a canonização dela. Exato. Né, gente, temos que dizer a Deus obrigado. Talvez falta um pouquinho para nós a coragem de repetir a frase típica que caracteriza a espiritualidade e o carisma de Padre Donizetti. Aos que não creem em Deus, nada é possível. Aos que creem, nenhuma explicação é necessária. A arma da fé é indispensável para conseguir todo qualquer favor espiritual. Aliás, podemos também dizer que a fé é a recompensa mais bela que se encontra na hora de um milagre. Quando Jesus opera tantos milagres curando pessoas, diz: tua fé te salvou. É verdade. É importante, é importante, vamos pedir a Deus que aumente de verdade a nossa fé. E nesse sentido de pedir a Deus que aumente a nossa fé, Padre Guido, eu pediria para o senhor encerrar o nosso programa nos dando a bênção, e a gente está com o texto, aqui conforme disse anteriormente, estamos com o texto da bênção que o Padre Donizetti acostumava dar nessas ocasiões, né, de aglomeração de muita gente. E vou pedir então ao senhor, Padre Guido, sendo sacerdote, obviamente pode também nos abençoar, para usar o mesmo texto que o Padre Donizetti usava encerrando o nosso programa de hoje. Então, imagine que o padre seja um Padre Donizetti e que o diácono Eiger represente o povo que respondia. Vou responder, né? Tá certo. Que vamos imaginar nós também de abrir uma bela janela e de encontrar tantas pessoas na nossa frente, né, e que nos acompanham. O Padre Donizetti dizia: o nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, escuta minha oração. Que chegue até ti o meu clamor. O Senhor esteja convosco. E com teu espírito também. Oremos. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, lançai a vossa bênção sobre as criaturas. Concedei que todo aquele que entre ações de graças a usar, de acordo com a vossa lei e vontade, pela invocação do vosso santíssimo nome, receba de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. Foi muito legal ter conversado com o senhor sobre o querido Padre Donizetti e conhecer um pouco mais sobre a vida desse beato. Como eu disse no início, é um orgulho para nós brasileiros, né? A gente comemorar mais um beato brasileiro. Muito obrigado, viu, Padre Guido, pela sua ajuda.
Nosso programa a gente está encerrando hoje, né? A gente lembra sempre que os nossos programas ficam disponíveis no portal da Rede Século XXI, na página do programa Eclésia, rs21.com.br, né? /Eclésia, e lá você pode encontrar justamente esse programa sobre o Padre Donizete, em breve estará disponível também. E curtam a página do programa Eclésia no Facebook. Nesses segundos finais, então, enquanto a gente encerra, a gente vai ver mais algumas imagens do Padre Donizete e pedindo a intercessão dele. Na semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser, para mais um programa Eclésia. Até lá, tchau, tchau.